Bom dia, bom dia, bom dia, meus alunos do quarto ano. Aqui é a professora Michele, venho com uma nova metodologia de ensino. As aulas agora online, para que vocês tenham um entendimento melhor do conteúdo, eu disponibilizarei esses vídeos com áudios para que vocês consigam compreender melhor o conteúdo. Peço desculpa desde já aos pais e aos alunos por não ter gravado vídeos. Eu estou sem um telefone apto a isso e para que vocês consigam compreender melhor. Seu Laércio me disponibilizou essa metodologia que é gravar pelo iPad. Espero que vocês compreendam. Vamos retomar um conteúdo que já foi dado na aula passada. Vamos falar sobre as viagens de Colombo. Quem foi Colombo? Colombo, ele desde cedo se apaixonou pelo mar. Ele foi um corsário a serviço do reino e trabalhou nas rotas do açúcar do Mediterrâneo e começou a explorar as águas do Atlântico com apenas 20 anos. Então ele era um aventureiro. Ele sempre gostou de navegar. Então as viagens espanholas. No ano de 1492, Cristóvão Colombo e sua tripulação deu início àquilo que seria um avanço imenso para aquela época. Eles desbravaram os mares em busca das terras perdidas, que no caso seriam as Índias, né? E também nesse mesmo período, outros países alavancaram suas viagens pelos mares, mares esses que eram desconhecidos. Eles imaginavam que existiam monstros marinhos e que engoliam seus navios, né? As suas embarcações. Então, as viagens foram difíceis em meio às tempestades. Os marinheiros ficavam impacientes e desanimados quando finalmente avistaram a terra, desembarcaram em uma pequena ilha e a batizaram de São Salvador, chamado pelos nativos Guanahani. Eles sabiam que tinham chegado à América. Então Cristóvão Colombo, em busca das Índias, conheceu o lugar que hoje conhecemos pelas Américas. No início de 1493, Colombo e os homens que o acompanhavam voltaram à Espanha animados. O rei espanhol patrocinou mais 3 expedições, estas que ficaram extremamente conhecidas na nossa história. As viagens portuguesas. A primeira viagem dos portugueses ao Oriente foi chamada por Vasco da Gama em 1498, contornando o continente africano. Ele chegou a Calicut, na região atualmente conhecida como Índia. Então, entusiasmado, o rei organizou uma nova expedição para as Índias, assim no dia 9 de março de 1500, a expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares, aquele que descobriu o Brasil, partiu de Lisboa naquela época. No entanto, era forte a suspeita da existência de terras ao sul da vista por Colombo. Então eles já suspeitavam que existiam outras terras. Então, na nossa história, eles dizem que foi por acaso que Cabral descobriu o Brasil, mas alguns historiadores acreditam que ele já sabia da existência dessas terras aqui. Então, Cabral mandou uma embarcação de volta para Portugal para levar notícias ao rei, deixando alguns homens na terra para coletar informações, e seguiu viagem até as Índias com a sua expedição. Como eu disse anteriormente em aulas passadas, conhecer a rota para as Índias era o auge, era o ápice de tudo que eles gostariam que acontecesse. Por quê? Nas Índias eles iriam encontrar as especiarias, que eram muito caras. Então o comércio iria se enriquecer com isso. Então todos os países queriam chegar primeiro, né? Como eu disse para vocês, naquela época era uma guerra comercial. Então quem tinha especiaria para vender tinha muito dinheiro, porque não existiam em outros lugares.
Então, eles compravam de um valor na Índia e vendiam muito, 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 muito caro. Então, eles ganhavam muito dinheiro em cima disso, ok? Então, aqui, ó, vocês vão responder a atividade. Eu vou ler a atividade rapidamente e vocês vão tentar responder. Lembrando que esta atividade já foi passada para vocês. Como alguns pais reclamaram pela falta de vídeos e de explicações, eu vou explicar todos os conteúdos, ok, turma? O texto a seguir foi descrito por um indígena do povo Caiabé. Ele discorre sobre os nomes dados pelos portugueses aos lugares que encontraram na América. E diz assim: antes dos portugueses chegarem, cada lugar de nossa terra tinha um nome. Os rios já tinham nome, as lagoas já tinham nome, mas logo os portugueses trocaram os nomes de tudo. O lugar onde eles encostaram as caravelas chamava-se Porto Seguro. O primeiro morro que eles enxergaram, eles chamaram de Monte Pascoal. Os tupiniquins já tinham dado nome para esses lugares. Os portugueses mudaram o nome da terra. Então, a vinda dos portugueses para cá mudou completamente, drasticamente, a vida dos povos que aqui já viviam, que existiam. As tribos indígenas, muitos foram dizimadas por conflitos. Algumas tribos não aceitavam a presença dos portugueses. Outras, no entanto, se tornaram amigáveis e trocavam produtos. Os portugueses, podemos dizer assim, enganavam os índios com produtos e eles deixavam com que eles adentrassem as terras para poder explorar as nossas terras. De acordo com o texto, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, qual povo indígena já tinha dado nome às terras, aos rios e às lagoas? Qual foi o nome dado pelos portugueses ao lugar onde eles encontraram as caravelas e o primeiro monte que eles avistaram? Então, você vai ler aquele textinho, esse aqui, e vai falar lá embaixo, vai responder o questionário. Selecione a principal ideia do texto. Os portugueses nomearam terras, rios e lagoas porque eles não tinham nomes. A chegada dos portugueses afetou a vida dos povos que aqui habitavam. O nome da terra, dos rios e lagos foram mudados. Os indígenas pediram aos portugueses que mudassem o nome das terras, dos rios e das lagoas. Antes da chegada dos portugueses, os indígenas não tinham dado nome a nada que existiam. Gente, vocês vão tentar ler e marcar apenas uma alternativa, ok? Página seguinte. Então, aqui é o resumo de todo o conteúdo desta unidade, onde fala que portugueses e espanhóis encontraram outras rotas para a Índia, além da rota do Mediterrâneo, que nessa época estava fechada. Existiam muitas histórias sobre os seres imaginários, como eu falei para vocês, eles acreditavam que existiam monstros marinhos. As viagens foram facilitadas pelo aperfeiçoamento de instrumentos, porque naquela época não existia GPS, não existia a tecnologia que existe hoje em dia. Então, eles se deram conta que precisavam de equipamentos para viajar. Então, foi aí que surgiu a bússola, o astrolábio, e pela invenção da caravela, né? Que levavam os navegantes para mais distante de suas terras. Em 1492, Cristóvão Colombo e sua tripulação desembarcou na América Central, pensando ter chegado até as Índias. Em 22 de abril de 1500, a frota de Dom Pedro Álvares chegou ao local que seria chamado de Brasil. Gente, então esse é um resuminho de todo o conteúdo. Respondam as atividades, observe o mapa, leia a legenda e responda as questões. Respondam todas as questões, selecione os recursos que facilitaram a navegação, acabei de falar. Encontre e circule no diagrama as respostas para as charadas a seguir. Nome que os europeus deram às terras do Oriente como China,
Índia e Japão. Tempero obtido no Oriente e muito valorizado na Europa. Embarcação ágil, que facilitou a navegação, que levavam os navegantes para bem distante. Instrumento que apontavam para o norte, acabamos de falar. Leia o trecho da carta de Cristóvão Colombo, comunicando ao rei da Espanha a chegada de novas terras. Você vai ler esse trechinho aqui. Em que lugar Colombo achou que havia chegado após 33 dias? E escrever. Discuta com os colegas a respeito de como Colombo se refere aos indígenas. Então, gente, por hoje é só. Eu estarei sempre aqui. Estou em casa como vocês, trancada. Não postei nenhum vídeo pela dificuldade que eu estou encontrando. Eu não tenho tantas habilidades assim, mas vou tentar melhorar as aulas para que vocês consigam compreender melhor. Acho interessante realmente que os pais participem, que mandem mensagens, mas que leiam as informações. Eu não coloquei a atividade de história porque eu tinha pensado realmente em colocar o vídeo, que não deu certo. Mas vai aí o vídeo para vocês. Um beijão e até a próxima.